Será que a gente tem vergonha de Jesus? Se eu perguntar, todo mundo fala, não, pastor, não tenho. Eu vou mostrar que muitas vezes parece que a gente tem vergonha. Por quê? Porque deixamos de falar de Jesus para as pessoas. Vamos lá em Romanos capítulo 1, abra lá. Quem está em casa, né? Pastor Nelson chega aqui mais uma reunião para abençoar as famílias. Eu queria toda a atenção, né? Para quem está aqui, para quem está em casa. Romanos capítulo 1, pessoal. O versículo 16, porque não me envergonho do que, pessoal? Do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que quantas vezes, pessoal, a gente deixa de falar de Jesus, deixamos de falar do evangelho, e a Bíblia diz que o evangelho é o poder que vai salvar aquele que crê. Eu vou dar um exemplo para você. Tem gente que onde ela trabalha, ninguém sabe ainda que ela é crente. Não é que você tem que falar, virei crente, sou crente. Não, a árvore é conhecida pelo quê? E eu sempre falo, irmão, hoje o mundo está assim. Quando alguém descobre um crente, as pessoas pedem oração para ele ou não pede? A pessoa pode não ir na igreja, mas falou, leva o meu nome para orar. Quando você for lá na sua igreja, lembra-te de quem? De mim. Nós não podemos ter vergonha de assumir a fé em Jesus, pessoal. E muito menos vergonha de falar o que Deus pode fazer. Porque quando a gente fala, a gente vai despertar as pessoas. Tem gente que na família dela, ela ainda não assumiu Jesus perante a família. Alguém chega para ela, estou sabendo que você está na igreja. Não, eu só estou indo. Não, ela devia falar, estou indo e foi a melhor decisão que eu fiz aonde? Eu estava falando hoje durante o dia, a igreja está na área central. Aí imagina alguém, eu te vi no centro, eu fui lá pagar umas contas. Mas a pessoa estava na onde? Se envergonhou, irmão. Um dia eu fiquei triste, uma pessoa estava conversando comigo, aí deu para ouvir. Quem que é esse aí? É um amigo. A pessoa teve vergonha e falou que era pastor. A pessoa teve vergonha. Irmão, era a hora dela falar, esse é meu pastor, homem de Deus. Se você prezar, ele ora por você. Não era melhor fazer isso ou não? Quem que é esse? Um amigo. Eu falei, Deus está falando, você também não é minha ovelha, não. Porque minha ovelha ia falar de Jesus. Irmão, nós não podemos nos envergonhar. Se a gente se envergonhar de falar de Jesus, de falar da palavra, as pessoas vão se perder. Quantas vezes tem uma pessoa que está sofrendo? Por que ela está sofrendo? Porque a gente está tendo vergonha de falar de Jesus, falar de Deus. Porque quando a gente fala, a gente vai ajudar uma vida a não se perder. Marcos capítulo 5, vamos voltar lá? Você conhece. A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. Você sabe por que ela procurou Jesus, pessoal? Porque alguém o quê? Alguém falou. Alguém não teve vergonha. Satanás, ele coloca, pessoal, uma timidez. O diabo faz a gente ficar com uma certa timidez. Isso é demônio. Porque aí você fica com vergonha de falar. Olha como é que é uma coisa espiritual. A gente nem falou e a gente já está, mas se eu falar ele não gostar. Mas se eu falar, mas você já falou? Se você não falou, você não pode fazer julgamentos. Concorda, sim ou não? Você tem que pedir a Deus ousadia, seja quem for. Você tem que falar, meu Deus, me dá ousadia para falar do Senhor para essa pessoa. Mas aí a gente se envergonha, ficamos calados e aquela alma pode se perder. E daqui a pouco eu vou falar uma coisa muito séria, irmão. As almas que se perderem por causa da nossa timidez, Deus vai cobrar de quem, pessoal? Da gente. Deus vai cobrar. Olha o que diz Marcos 5, 27. Ouvindo falar de quem? Veio por detrás entre a multidão e tocou. Ela foi porque ela ouviu falar. Irmão, quanta gente, imagina uma mulher tantos anos perdendo sangue. Com certeza ela andava devagar. Quem olhava via uma mulher sofrida. E quantas pessoas, mesmo vendo ela sofrendo, não falaram nada e não fizeram o quê? Ficaram com vergonha. Alguns devem ter falado, mas é uma mulher, mas o que tem a ver? Eu posso pregar para uma mulher, posso pregar para uma pessoa de outro sexo, posso ou não posso? Uma coisa não tem nada a ver, mas até nisso a pessoa dá desculpa. Não, porque imagina, se alguém veio chegar perto dela, o que vão pensar? Irmão, se a gente pensasse, a gente não ganha uma alma.
Isso é tudo estratégia que o diabo usa e a gente aceita essas desculpas para não falar de Jesus para as pessoas. Não, pastor, porque aquela pessoa é muito mal falada. Se alguém veio perto dela, irmão, isso não é desculpa não. Jesus andava no meio dos pecadores, não para pecar, não para fazer o que eles faziam. Jesus andava no meio deles para falar do amor do Pai. Diga glória a Deus. Alguém falou, se essa pessoa tivesse tido vergonha, o que ia acontecer com aquela mulher, pessoal? Ela ia morrer, irmão. Irmão, pede para Deus ousadia. A gente tem que ter mais ousadia. Não se envergonhe, não só de orar, pregar, mas também de orar. Quantas vezes alguém chega para nós, nossa, eu estou com uma dor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na igreja só é autorizado orar quem é obreiro ou pastor? A palavra diz que quem crê nele fará o quê? As mesmas obras que eu faço e ainda farão obras o quê? Até nisso a gente tem vergonha. Uma pessoa chega, eu estou com dor. Eu tenho um Doril na bolsa. Eu conheço um remédio. Chegar em casa, você faz uma compressa. Você é médico? Você se envergonhou do quê? Do evangelho. Você devia pregar, falar, posso orar por você? Mas eu não sou obreiro. Mas você é discípulo. Quem é discípulo de Jesus? Quem crê nele fará as mesmas, mas a gente se envergonha. Irmão, olha o que o Davi fala lá no Salmo 45. Coloca na NBV, por favor. Salmo 45, 17. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Tem que falar, pessoal. Tem que pregar. Olha o que o salmista diz. Vamos ler ali no monitor, que é uma versão atualizada. Tornarei o seu nome o quê? A gente fala do bom mecânico, a gente fala do bom médico, a gente fala do bom restaurante, a gente faz muita gente se tornar conhecido. O nosso dever devia fazer quem se tornar conhecido. Quem concorda com o pastor? Irmão, olha, tornarei o seu nome conhecido. O que a Bíblia diz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será... A gente não fala de Jesus. A gente não fala, invoca esse nome, clama esse nome. Se você pedir esse nome é poderoso. Aí ele diz mais, e famoso por isso as nações lhe darão honra para sempre. As pessoas só vão se despertar, buscar Deus, se a gente deixar de lado essa timidez, essa vergonha e falar. Quantas pessoas, irmão, o ano só está começando. Começa a ver. De janeiro até março, quantas pessoas você já convidou? Você já convidou alguém para vir? Olha para mim, por favor, nos meus olhos, sou homem de Deus, irmão. Eu não estou falando isso para te julgar, não. Quantas pessoas você já convidou? Porque quantas vezes, até para fazer um convite, a gente tem o quê? Vergonha. A mulher só foi atrás de Jesus porque alguém falou. Mulher, vai procurar Jesus. Se você não procurar, você vai morrer. Mas Jesus vai mudar a sua vida. Alguém foi ousado, pede para Deus essa ousadia. Aí eu estou vibrando com o entendimento que Deus nos deu. Mateus capítulo 11. Isso aqui é muito forte, irmão. Jesus aqui, ele instruiu os discípulos. Presta bem atenção, não é de comer unha não, olhar para o homem de Deus. Do altar vai ser boas palavras, diga glória a Deus. Mateus 11:1, coloca por favor. Ele diz assim... E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12, olha para mim, antes de você querer falar, primeiro ouça, você tem que pedir, Deus me dá uma palavra, Deus coloca na minha boca a palavra para falar com aquela pessoa, e o diabo vai querer parar você, colocar, sabe, aquela vergonha, vai querer te intimidar, não. Se Deus é por nós, quem será? Então, Jesus preparou os discípulos. Primeiro ensinou, é assim que vocês vão falar. Para falar com o perdido, você não tem que falar o que vem na mente, o que você acha. Você tem que pedir a direção de quem? Você tem que falar, Deus, coloca a tua palavra na minha boca. Eu tenho dado o exemplo, irmão, um momento dolorido, mas eu falo que é um momento que a gente pode aproveitar para ganhar almas. Você vai fazer um velório, é um momento de dor, um momento de angústia, e tem muita gente que está ali que sequer pisa o pé dentro de uma igreja. Alguns até falam, eu não entro em igreja não gosto de igreja. Só que ali, Deus está colocando eles diante de mim, e está me dando a oportunidade de fazer o quê, pessoal? Pregar. Eu não posso ter vergonha.
Eu não posso chegar lá, me perdoe, ser político. Vamos supor, a pessoa que partiu, ela foi sem Jesus. Primeiro que eu não vou lá para julgar ninguém, eu tenho que falar da salvação. E toda vez eu falo, olha, ele cumpriu os dias dele. Um dia, nosso tempo também vai chegar ao fim. Você está preparado para a eternidade? Eu tenho que preparar a pessoa. Sim ou não? Eu também não posso chegar assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu estou sendo sábio na minha maneira de falar? Não, eu tenho que pregar com amor, irmão. Jesus deu a vida para salvar vocês. Aquele que crê nele terá o quê? Não perecerá, mas terá vida eterna. Então, pede a Deus sabedoria. Aí vem a nossa parte, a próxima. Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. É aqui que eu queria chegar. Olha para mim, isso é muito profundo. Irmão, tem hora que a gente não tem vergonha para pregar para os de fora. Mas para os da nossa casa, a gente tem o quê? Note, Jesus mandou, vocês vão primeiro pregar na cidade. O que representa a cidade deles? Pregue para os seus, ganhe a sua família. Antes de pensar em salvar o mundo, a gente tem que salvar a nossa o quê? Eu falo sempre, eu vejo de vez em quando jovens, eu tenho um sonho em fazer missão, eu tenho um sonho em ir para a África. Aí eu falo, não pregou nem para o pai e para a mãe que é ir para a África. Quem concorda? Né? Quer fazer missão, mas nem a família ele pregou. Por que ele quer pregar para os outros e não quer pregar para os da sua cidade? Sua cidade representa a sua o quê? Olha o que Jesus falou. Partiu dali a ensinar, a pregar na cidade. Irmão, tem gente que já pregou para todo mundo, mas tem vergonha de pregar para a própria família. E se eles se perderem, aí vai. Agora, como diz o outro, a chapa vai esquentar. Porque eu sei que parece que para pregar para os de fora é mais fácil. Mas isso não é desculpa. É aí que você tem que orar. Deus, me dê sabedoria para pregar para os da minha casa. Porque o ministério que Deus te deu foi primeiro salvar sua família. Não adianta pensar nos de fora e ver a nossa família o quê, pessoal? E quantas vezes o filho tem vergonha de pregar para o pai tem vergonha de pregar para o filho. O que Paulo falou? Não me envergonho do quê? Do evangelho. Você não pode ter vergonha, irmão. Você tem que pregar para os da sua casa. Sabe por quê? Atos. E se eu não pregar, pastor? Aí a coisa vai ficar feia. Sabe por quê? Atos capítulo 20, verso 26. Olha o que os apóstolos faziam. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, que estou limpo do sangue de todos. Olha para mim. Se eu fico com vergonha de pregar para um familiar, alguém que eu sei que está caminhando para o inferno, eu fico com vergonha. O sangue dela vai passar onde, pessoal? Não faz isso não. Eu falo sempre, obreiro, esse que tem que ganhar muito mais alma do que vocês. Porque ele assumiu um chamado. Estou dando indireta para ninguém não. Eu, então, como pastor, tenho que ganhar muito mais o quê? Porque, pessoal, se eu não falar, aquela alma vai se perder. Vou contar um testemunho, o Brasil vai ouvir, pastor Jaime conta direto. Na época a igreja era na Júlio de Mesquita. Eu era criança, eu ia na Júlio de Mesquita com a minha mãe. Minha mãe começou na Praça da Sé, depois a igreja foi para Júlio de Mesquita. Eu ia lá, todo sábado, domingo, minha mãe me levava, era criancinha. Aí, um dia o pastor estava fazendo uma gravação à noite, naquela época o centro de São Paulo já era cheio de andarilho, pedinte, e você sabe, muitos moram na rua, o camarada acaba caindo na vida do vício, porque imagina, irmão, o cara dormir numa rua, deitado ali, tem que estar muito louco, sim ou não? Se ele não beber, usar droga, como é que vai dormir? Né? Imagina o cara deita numa sarjeta para estar ali, tem que estar doido. Aí, quando o pastor saiu da gravação, tinha, acho que dado um intervalo, ali perto tinha uma padaria, o pastor foi tomar café. Aí quando o pastor saiu, ele pediu dinheiro. Aí o pastor tal, não, né? Aí o pastor foi andando. Quando o pastor andou, Jesus tocou, volta e fala de mim para ele. Aí o pastor voltou, eu quero dinheiro para cachaça. O pastor falou, para cachaça eu não dou não, você precisa de Jesus. Pastor, o senhor não entendeu? Eu não quero ouvir isso, eu quero dinheiro para tomar. O pastor ia forçar alguma coisa? O pastor foi e voltou.
O mesmo caminho. Deus falou, volta novamente. O pastor, como homem de Deus, foi lá e voltou. Falou, amigo, você precisa de... Ô pastor, o senhor não entendeu? Eu pedi dinheiro para bebida. Se o senhor não quer me dar dinheiro para bebida, não vem falar isso para mim. O pastor falou, que dor na alma. O pastor seguiu. No outro dia, quando o pastor chegou de manhã, uma auxiliar falou, pastor, o senhor lembra aquele rapaz que ontem pediu dinheiro? Ele foi assassinado. Irmão, Deus deu uma chance, mas ele o quê? Só que o pastor não teve vergonha. Quantas vezes você sente na casa de um parente, já está numa idade. Esses dias tivemos um testemunho bonito, sei Itamar. Uma senhorinha já estava de idade, eu falei, vai lá e fala de Jesus. E ele tem essa missão. Ele foi lá, falou, pastor, eu não estava quase falando, mas eu mandei apertar a mão, não foi isso? Tipo assim, a pessoa está lá entubada, não tem como falar. Falou, você quer Jesus? Aperta a minha mão. A pessoa apertou. Passou poucos dias, ela morreu. Mas foi salva. Diga glória a Deus. Irmão, se você tem vergonha, seu filho está perdido, você fica com vergonha. Ai, pastor, mas meu filho não vai... O sangue dele vai passar nas suas mãos. Aonde você trabalha, você já falou de Jesus para quantas pessoas? Ou você tem vergonha? Porque se uma alma ali se perder, um dia Deus vai falar, estava tão próximo a você, tão perto de você, e você não fez absolutamente. Sabe o que os apóstolos falaram? Olha o versículo 27, a sequência ainda. Vamos ler bem alto. Porque nunca deixei do que, pessoal? Todo o conselho de Deus, nunca. Aquela palavra que te ajudou vai ajudar outras pessoas. Aquele conselho que você ouviu de Deus pela palavra, livrou você, ajudou você, vai ajudar muito mais pessoas. Hoje eu falo, eu uso minha rede social para falar de Jesus. Eu louvo a Deus, irmão, pela vida do André. Não é porque ele está gravando, não. Mas o André, ele fala a mesma língua. Ele grava as reuniões e ele pega vários pedaços das mensagens impactantes e manda para mim. E eu mando na rede social. Só que eu vejo quantas vezes você coloca uma palavra, ninguém compartilha. Você coloca uma bobeira lá, nego até kkkk e curte. Curte ou não curte? Eu estava vendo aquele vídeo, André, acho que já deu mais de 60 mil visualizações, né? 65 mil. Quando o Baianinho aqui ia pregar para 65 mil pessoas? Quem sabe um dia, né? Mas 65 mil pessoas, uma mensagem tão curtinha, nem 2 minutos, né, André? 1 minuto. E eu vi um monte de gente, é verdade. Teve uma que eu falei, quando eu preguei sobre buscar conselho de quem não é de Deus. Teve pessoas que falaram assim, eu quebrei a cara, eu sei bem o que é isso. Né? Irmão, e quantas vezes tem gente que tem vergonha de compartilhar coisa da própria igreja? Você tem vergonha de falar que é crente? Porque se você não compartilha as coisas de Deus, é como se você tivesse o quê, pessoal? Não, porque eu não quero que ninguém saiba. Ah, parabéns, você não quer que ninguém saiba? Todo lugar. Eu estava explicando que quando a gente chega numa cidade, eu vou alugar casa para me morar. Aí, geralmente, o pessoal, normal. Ah, o senhor é da onde? Ah, eu sou de São Paulo. Ah, mas o que trouxe o senhor até São Carlos? Eu sou pastor, pregador do Evangelho. E eu já falo para o dono da casa, pode contar comigo. Se precisar de oração, me liga. Agora, imagina se eu vou e dou um mau testemunho. Não pago, corta a luz, água. Está amarrado, né, pessoal? Jamais eu vou fazer isso, irmão. Eu zelo pelo nome do meu Senhor, eu zelo pelo nome da igreja e tem que zelar pelo meu bom nome. Jamais vou dar um mau testemunho. Não tenha vergonha. Eu passei a minha adolescência na escola. Quantas vezes eu fui, naquela época não era bullying não. E outra coisa, no passado, um brincava com o outro, depois dava risada. Era ou não era? Hoje essa juventude é tudo, se ofende de fato, não era? Antigamente tu não tinha apelido, um ria do outro e acabou, depois brincava junto, não era assim? Hoje aí cai em depressão, não é? É a geração Nutella, né? Geração que não suporta muita coisa. Irmão, eu sofri preconceito, sofri desprezo, mas eu nunca me vergonhei. Eu lembro, a igreja que minha mãe frequentava, de casa até lá dava para ir a pé, era longe, mas eu ia. Aí eu colocava minha roupinha social para ir para a igreja. Quantas vezes? Aí o pessoal lembra uma vez, um falou, vai fazer exame?
pessoal do mundo é maldoso. Eu falei, não, estou indo para a igreja. Estou indo buscar quem? Eu nunca me vergonhei. Pega jovens hoje, tem vergonha de falar que é crente. Eu te vi lá na igreja. Minha mãe enche o saco, eu fui com ela. Irmão, quem se vergonhar dele, Jesus vai sentir a mesma coisa. Vai sentir o que dessa pessoa? Irmão, não tenha vergonha. Lembra, Jesus deu a instrução. Primeiro pregue na cidade deles. Ou seja, os primeiros que nós temos que pregar a verdade são os nossos. Nós não podemos ter vergonha. Quem entendeu aqui? Diga, eu não vou ter vergonha. Então, até o final do ano, essa igreja vai ter 1.500 membros. Vocês falaram amém, hein? Quem vai ajudar o pastor a ganhar 1.000 almas aqui? Eu tenho vergonha. A sua vergonha está fazendo muita gente ir para o inferno. Um pouquinho mais, já continuo. Atos, capítulo 4, verso 20. Coloca aí. Atos 4, 20. Vamos ler? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e o quê? Irmão, nem sempre o que a gente vê na igreja a gente compartilha. O milagre que a gente vê, uma boa palavra que alegra o coração, será que a gente divide? Será que a gente compartilha? A juventude entende muito bem hoje essa expressão, curtir, compartilhar e comentar. É rede social, sim ou não? Mas quantas vezes uma coisa da igreja ninguém comenta? Glória a Deus, aleluia. Ninguém compartilha. Olha o que eles falaram. Não podemos deixar. Irmão, você tem que pedir para Deus essa ousadia. Um dia que terminou e você não falou de Jesus para alguém, foi um dia perdido. Coloca isso no coração. Todo dia eu vou falar de Jesus para alguém. Quem vai fazer isso aqui? Todo dia. E não faltam pessoas. Na fila, no mercado, todo lugar. Deus vai colocar o quê? Vai colocar pessoas. Só que a gente não pode ter o quê, pessoal? Desculpa, no bom termo. Você tem que ser sem, espera um pouco, vergonha. Entendeu, né, gente? Você não pode, é melhor falar assim, você não pode ter o quê? Porque senão o pessoal fala, não vou mais nessa igreja, porque o pastor me chamou de sem vergonha. Não, mas pega no bom sentido, eu não posso ter o quê? Não posso. Porque essa vergonha que eu tenho de falar de Jesus, muitas almas estão o quê, pessoal? Se perdendo. E um dia nós vamos prestar contas a quem? A Deus. E aí, o que nós vamos falar? Quer ver? Atos 20, 19. Os apóstolos falando novamente. É muito forte isso aqui. Atos capítulo 20, verso 19. Ele diz assim, vamos lá? Servindo ao Senhor com toda humildade. Jamais despreze quem quer que seja, irmão. Tem gente que se acha muito santa e despreza pessoas que ela se acha mais santo do que todo mundo. Não, servindo a Deus com humildade. Nunca humilhando ninguém, nunca desprezando quem quer que seja. Você sabe que uma das qualidades de Jesus era humildade. E ele falou assim, aprendei comigo, porque sou manso e humilde de coração. Aí ele fala, e com muitas lágrimas e tentações enfrentamos lutas, sim ou não? Que pelas ciladas dos judeus sobrevieram, vem perseguição, vem luta, mas olha o que ele fala, como nada que útil seja. Vamos ler alto comigo, igreja? Deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas... Eu já vi obreiro falar assim, olha aqui, pastor, não vou mais fazer a obra, eu não me sinto digno, porque eu estou passando uma luta. Deixa eu te falar, você não prega a sua vida, você prega a palavra de Deus. Muitas vezes o pastor que está no altar está passando uma luta maior do que a tua. Ele não desistiu, ele está pregando por quê? Porque ele crê na palavra de quem? Você deveria ser valente. Não pregamos a nossa vida. Quantas vezes a pessoa vai pedir oração para o pastor está com o mesmo problema de saúde dela. Ele vai deixar de orar? Ele vai falar o quê? Eu vou orar e você vai ser curado. E ele também crê que na hora, ele também vai ser o quê? Irmão, nada justifica a gente não querer falar de Jesus. Tem gente aqui que tem chamado para fazer a obra. Você está fazendo o quê sentado?
Alguns, poderiam estar fazendo, não está fazendo. Você está sentado, Deus está te chamando. Diga, eis-me aqui. Fala para Deus, Deus só vai me usar. Minha boca vai ser instrumento para falar do Senhor. Aí o que ele fala mais? Testificando tanto aos judeus como aos gregos. Irmão, todo mundo tem que ouvir a palavra. Você não pode ter vergonha de falar para ninguém. O judeu era considerado povo de Deus. Tem hora que a gente tem que pregar para crente. Você vê que o cara está mais para lá do que para cá. Você tem que pregar, não pode ter o quê? Você tem que falar, irmão, você está muito frio. Ô, irmão, do jeito que você está, rapaz, você não está na fé. Mas a gente tem vergonha. Irmão, se você está vendo uma pessoa cair, você vai deixar ela cair? A gente é assim, vê a pessoa se suicidando espiritualmente e temos vergonha. Porque ele está na igreja antes que eu. Ele pode ter anos de igreja, mas se ele está mal, se ele está frio, é nosso dever abrir os olhos dele. Quem entendeu aqui? Mas a gente fica com vergonha. Tem gente que faz a obra, você olha para a pessoa, faz, essa pessoa não está bem não. Tem que chegar, fala, irmão, você está bem? O que está acontecendo? Porque se a gente se envergonhar, aquela alma se perder, o sangue dela vai passar onde, pessoal? Quando falo os gregos, eu nunca preguei isso aqui. Os gregos, eles eram muito orgulhosos, eles se achavam melhores do que todo mundo. O mundo tem muita gente orgulhosa, tem ou não tem? Pessoa que acha que não precisa vir na igreja, que não precisa de Deus. Fale. Se Deus colocar, seja uma pessoa, eu estava dizendo, prefeito dessa cidade, isso aqui vai ecoar. E eu quero que ecoe mesmo. Todo mundo sabe que ele tem um problema sério de saúde. Sabe ou não sabe? Quem sabe? Eu queria ter a oportunidade de falar de Jesus para esse homem. Pastor, eu consigo. Então marca, não vejo a hora. Porque, meu irmão, dizem que ele tem tudo. É um homem rico, quem sabia disso? Mas ele é um rico disfarçado, né? Você vê ele na rua, você até dá vontade de pagar um café com leite para ele. Eu falei demais já. Não, porque é o jeito dele. Ele não é simples. Estou mentindo? Quem já viu? Campanha ele fazia com carro velho. O cara foi, Deus dá meu carro para ele. Falei, anda com um carro melhor. Mas é o jeito dele. Esse é o verdadeiro rico, não gosta de se expor, sim ou não? Eu queria, irmão, Deus desse a oportunidade, falou, só precisa de Jesus. Se eu só buscar Jesus, ele muda a sua vida. Muda ou não muda? Irmão, nunca tenha vergonha. Você está vendo o seu patrão lá desesperado, a empresa está falindo e você está com vergonha, convidar ele para vir para a igreja. Se a empresa quebrar, você vai sofrer também. Vai ou não vai? Você tem a solução, mas você está com o quê? Está com o quê? Vergonha. Está lá, você vê uma amiga no trabalho, de lado, deprimida, chorando, está com problema. E você não fez nada para ajudar. Você deveria dar uma palavra. Posso fazer um convite? Sexta-feira, vai lá na minha igreja. O meu pastor vai orar por você e Deus vai abençoar a sua vida. Mas por que não fazemos? Porque temos o quê? Vergonha. Aí, olha como é que ele termina dizendo: a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor. Por que as pessoas colocam fé em outras coisas, em outros deuses? Porque nós não estamos apresentando a eles o Deus verdadeiro. Hoje eu ouvi um missionário contar um testemunho, achei muito bonito. Há 15 para 16 anos, o missionário foi para a Índia para colocar o trabalho da igreja lá, implantar o trabalho pela televisão. E olha a visão do homem de Deus. Quando ele chegou lá, ele perguntou, qual que é o percentual de evangélico aqui? Você sabe que a Índia é um dos países mais religiosos do mundo. Lá eles adoram rato, adoram vaca, tem milhares de deuses. Quem sabia disso? E o missionário falou, não, vamos ganhar esse povo. Irmão, já faz 15 anos que tem um programa lá. Ele falou que esses dias foi fazer uma nova pesquisa. Era 2%, já está 9%. Só que você sabe que o pessoal, eles não são tão sinceros não. É que nem fala que no Brasil tem 40% de evangélicos. Isso é mentira, tem muito mais. Todo lugar que vai, tu vê crente, quem já percebeu isso aqui? Não é assim? Você é crente? Eu sou, você é crente. Aí você fala, rapaz, parece que todo mundo já é o quê? Tudo bem que tem uns aí que é crente da boca para fora, né? O cara é crente, vira as costas, fala até palavrão. Tem uns assim também, né? Desconsidera. Mas tem uma boa parte que é fiel a Deus. Diga glória a Deus. Irmão, não se envergonhe. A partir de hoje, lembra,
Jesus falou, preguem na cidade deles. Os primeiros a ouvir sobre a salvação tem que ser os da nossa cidade. Irmão, Deus colocou essa cidade nas nossas mãos para a gente ganhar. Diga assim, me usa, Senhor. Vem cá, pastor, tem uma música que fala como um farol. Quem quer ser usado por Deus? Ele vai cantar, calma, mas antes, volta de novo lá. Já vai solando ela. Romanos, semana que vem eu vou continuar nessa palavra. Forte ou não, pessoal? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do... Não tenha vergonha, não. É na faculdade. Eu era pastor em Araraquara. De manhã, eu ia para a faculdade. À tarde, eu fazia os cultos e à noite. Quando eu cheguei, primeira coisa, eu fiz questão que todo mundo soubesse que eu era pastor. Por que, pastor? Eu estava à disposição de quem precisasse. E na época tinha um rapaz chamado Luiz. Eu queria encontrar o Luiz. O Luiz, pessoal, ele vivia uma vida errada. Vou falar uma linguagem alta. Só que mesmo ele vivendo uma vida errada, eu nunca tratei ele com preconceito. Acho que você já entendeu o que eu quis dizer, sim ou não? Eu cheguei a fazer trabalho com ele na sala. Ah, mas o senhor não tinha medo de ser julgado? Não. Primeiro, quando eu nasci, o médico falou, esse é homem, parabéns. E eu sou bem casado, diga glória a Deus. Eu fazia, e sabe o que aconteceu? Comecei a dar a palavra para ele. Toda sexta-feira o Luiz estava indo na igreja. Ele começou na igreja. Depois eu fui transferido, então não pude mais dar assistência. Mas eu vi ele ir para a igreja. Eu não me vergonhei. Falei, você precisa de Jesus. Mas não falei para ele, você vai para o inferno, seu endemoniado. Não. Primeiro eu falei do amor de Deus. Eu falei do amor de Deus para ele. Porque não me envergonhe do evangelho de Cristo. O mundo hoje, as pessoas, elas não têm vergonha de fazer o que elas querem. Tem vergonha? Mas os crentes têm vergonha de convidar para a igreja, vergonha, pastor, só vai na minha casa. Tem gente que não leva o pastor na casa dela, porque ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Misericórdia, fala assim, misericórdia. Ela tem vergonha. Irmão, eu já vi membro, Eric, me ver na rua fingir, tipo assim, ele me vê na rua, mas ele está com os amigos dele, Dimas. Então ele me vê e tem vergonha de, pastor, então ele finge que não. Ou então, e aí, Neilson? Eu nunca vou chamar o meu pastor pelo nome. Eu respeito o meu pastor como um homem de Deus, sim ou não? Quando eu vejo uma pessoa, Neilson, não é título para mim, pouco importa, irmão. Mas você vê que a pessoa, ela está com o quê? Fala bem alto. Vergonha. Tem vergonha. Porque o outro vai falar, pastor da onde? Ela não quer falar que ela é crente, porque ela vive, de quarta a sexta ela é crente, domingo, terça e quinta, só Deus sabe onde ela vai, né? Cuidado, não tenha vergonha. Porque não me vergonhe do evangelho de Cristo. Por quê, Paulo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Deus quer salvar todo mundo. Ele fala primeiro do judeu e também o quê? Não tenha vergonha de falar de Jesus para ninguém. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. A palavra vai ser pregada de várias formas, de várias maneiras, para que todos sejam salvos. Quem sabia disso? Fevereiro a gente fez um jejum. Eu não estava totalmente em consagração. Fevereiro lá fora foi festa do quê? Da carne. Vocês pensavam que ia dançar. Não danço. Aí, pessoal, saiu uma polêmica, não sei se vocês viram. Uma cantora que diz que é evangélica, no meio daquela festa mundana, ela falou sobre Apocalipse. Quem viu isso aqui? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. Aí vem os crentão. Isso não é lugar para falar. Você sabe para quem que ela deu aquela mensagem do Apocalipse? Eu garanto, no meio daquela aquele gente pulando, tinha um monte de desviado. E o desviado conhece a palavra, sabe que o fim vai chegar. Vai ter o juízo final, vai ou não vai? Eu fico pensando o cara lá, pulando, tá. De repente, entra alguém, o Apocalipse. Porque quem conhece a palavra, você acha que crente desviado está pulando lá para Satanás. Quando Deus usou aquela mulher que tem, que ninguém esperava falar do Apocalipse. Os desviados começaram o quê? Alguns levaram na brincadeira. A coitada daquela cantora, nós vamos macetar o Apocalipse. Você vê, coitada dela.
Mas tem que orar porque ela não conhece o quê? Mas você vê como é que Deus quer salvar todo mundo, irmão. Numa festa mundana, Deus usou quem ninguém imaginava, só para dar um alerta. E aquilo foi um alerta ou não foi? Se no meio daquela multidão, 2, 3 voltou para a igreja, já valeu a pena. Não tenha vergonha. Nunca tenha vergonha de assumir a sua fé em Jesus. Nunca tenha. Missionário conta, muitos anos atrás, uma senhora morava no sítio, vida pacata, bem humilde. Aí criou os filhos, né? Os filhos foram para a cidade grande, se formaram, né? Venceram na vida. Aí um dia foram visitar a mãe. Aí você vê que ela era uma vida tão pacata que os filhos falaram: mãe, a gente vai levar a senhora na cidade grande. Interior, o pessoal fala cidade grande, é cidade o quê? Dizim? É que nem o pessoal que mora mais afastado. Eu vou lá na cidade. Cidade no interior quer dizer o quê? A área central, não é isso? Vou lá na cidade, parece que vai em outra cidade. Não, vai no centro. Porque quem mora zona rural um pouquinho mais longe, vir no centro da cidade parece que é um passeio. É um passeio ou não é? É um passeio. Aí os filhos falaram: não, mãe, a gente vai levar a senhora na cidade grande, a senhora vai ver como é que tudo é bonito. E a gente vai levar, presta atenção pra você entender, a senhora no lugar que lá fala de uma pessoa que venceu, uma pessoa que foi vitoriosa. Aí, primeira coisa, ela se arrumou, primeira coisa que ela foi pegar foi o quê? Aí o filho falou: não, mãe, precisa levar a Bíblia. Não, peraí. Como é que eu vou no lugar onde não posso levar a palavra? Aí os filhos: não, mãe, então tudo bem, né? Vai. Eles foram levar ela na onde, vocês acham? No cinema. Aí quando chegou no cinema, ela, muito de Deus, ela quis ajoelhar e orar. Os filhos ficaram com o quê? Mãe, só está matando a gente de vergonha, mãe, levanta. Não, meu filho, você não falou que eu estou indo no lugar onde vai mostrar alguém que venceu? Ela era tão simples que ela achava que está dentro da igreja. Aí os filhos falaram: mãe, não pode. Aí sabe o que ela falou? Se eu não posso aqui orar, falar com meu Deus, eu não vou ficar num lugar desse. Forte ou não, pessoal? Os filhos com vergonha da mãe, dobrar o joelho, orar, viver a fé. E tem gente que tem vergonha, tem ou não tem? Eu fico feliz que o Gabriel, o orgulho do Gabriel, sabe o que é? Falar assim: meu pai é pastor. E que ele cresça assim. Esses dias uma professora falou para ele: Gabriel, vi teu pai passa na televisão. Aí que ele se sentiu, né? Falou: meu pai é pastor, ele anuncia lá a igreja. E que ele nunca sinta vergonha de falar que o pai dele é um homem de Deus. Amém, pessoal? Quem entendeu a palavra?